mete o louco, vai dar certo. Vai dar certo, não olha pra trás, só vai. Vai na fé, vai. Mete o louco. Mete o louco e vai. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de pouco em pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente vai contar histórias, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma ideia sair da cabeça e ir para o papel e depois se tornar uma realidade. Chegamos aqui, eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria de Gestão Empresarial, o Luiz Vacari representando a Love Burger e o restaurante Amatio também. Ó, Luiz, é o 5º episódio seguido, esse é o 59º episódio, mas é o 5º seguido de um novo segmento. Né? Então, hoje a gente tem o prazer de receber aqui Bruna Perandini, proprietária da Pagliadini, palhas italianas, uma delícia, mas é um segmento que a gente nunca conversou. Bruna, prazer receber você aqui. Prazer é meu. É um prazer receber e a gente agradece ter aceito o nosso convite. E antes de tudo, para quem não te conhece, quem é Bruna Perandini? Boa noite, né? Meu nome é Bruna Perandini, eu tenho 28 anos, em breve faço 29 anos, sou mãe do Eduardo, de quase 3 anos, sou esposa do Manuel, vulgo Guga, que a gente conhece como Guga. Eu sou engenheira civil por formação, né? E atuei na área por uns 8 anos, mais ou menos, desde os 17 anos de idade eu entrei na construção civil e fiquei lá. E eu amava mesmo essa área. Então, eu comecei, né, sendo engenheira civil, mas desde criança eu tinha um lado um pouco mais humano, digamos assim, porque a gente entra na de exatas, né, um pouco. A gente entra na engenharia civil porque eu gostava muito de exatas, de números. No entanto, que eu queria me formar como professora de matemática. Por quê? Porque a minha ótica era assim, eu sempre estudei em escola pública, né? Não vim de berço de ouro, nunca tive nada de mão beijada. Então, o que eu queria fazer? Eu queria transformar a vida das pessoas que estavam junto comigo. Mesmo que eu era apenas uma simples aluna, assim como todos os outros, mas eu via que eu conseguia agregar alguma coisa na vida das outras pessoas, isso. Então, eu quis ser professora de matemática por causa disso. Só que nessas indas e vindas, assim, tipo, estudando e falando assim, cara, o que eu vou fazer? Comecei a pesquisar e vi que no ETVAB tinha um curso de edificações. E foi o que eu... famoso. Então. Famoso. E eu, tipo, falei assim, cara, eu acho que eu combino com esse curso, né? Técnica de edificações, Técnica verdade. de edificações. E teve uma época que era, se eu não me engano, era o curso mais procurados. Sim. Era um dos mais concorridos para Mas era muito concorrido. À noite, então, era mais concorrido ainda. Eu fiz à tarde, né? Sim. Então, aí foi mais tranquilo, digamos assim. Mas é um dos mais concorridos pelo fato de que depois né? Você vai pra engenharia civil e tal, que é um curso que a galera quer fazer. Então, aí eu fui pra essa área e aí eu me identifiquei muito e falei, cara, eu acho que eu vou fazer engenharia civil. Porque aí eu não ia deixar de realizar coisas. Porque o que me motiva? Realizar e mudar a vida das pessoas. Então eu pensava assim, cara, se eu construir a casa, eu vou estar lidando com um sonho de alguém. Eu vou estar entregando esse sonho para alguém. E isso já me deixava feliz, sabe? Sabe essa, como que fala, gratificação? Sabe você vê o prestígio de outra pessoa por você? Era isso que eu sentia pelos meus professores. Era o que eu queria que as pessoas sentissem por mim. Então aí foi por isso que eu fui para engenharia civil. Tá, e assim, a engenharia civil entrou na tua vida e você trabalhou. Trabalhei. Como que era a sua rotina CLT? Você se enxergava um dia sendo empreendedora enquanto você era CLT? Sim, pelo fato de que eu vim de família que todo mundo é empreendedor. Tá. Então eu tenho muita experiência, eu tenho minha vivência, né, da minha família, do meu pai, dos meus avós, alguns, né? É bem misturado, mas quem eu mais convivo sempre foi empreendedores. Então eu tinha isso. Então, um momento da minha vida eu pensava, um dia eu vou ter uma construtora muito grande, tipo, tinha uns amigos, aí falava, um vai ser sócio do outro, aquela coisa. Projeções. Chegou um momento que eu falei assim, não quero. Chegou um momento que eu tava no mercado, né, porque como eu comecei com 17 na construção civil, eu comecei na prefeitura de Jundiaí, então eu passei por várias etapas e por vários tipos de empresa, desde o setor público, né, ao setor privado, então tinha muitas coisas. Aí chegou um momento que eu falei, nossa, não quero isso. Acho que eu quero ir para uma empresa grande e tal, porque eu vislumbrava algumas coisas, que são vários fatores que eu quis fazer em engenharia civil. Um deles era que eu queria morar longe. Eu queria que as pessoas, que tipo, sabe,
grandes empresas que contratam e mandam você até para fora do país. Eu era essa que ficava me inscrevendo para programas de grandes empresas, trainee, falava assim, nossa, um dia eu acho que eu quero morar na África, sabe? Para ter uma experiência, eu gosto muito de viver experiências, então eu pensava nisso. Então chegou um momento que eu falei, não, sim, não, eu tinha essa oscilação, né? Mas eu sempre imaginei. E foi... Só que quando eu trabalhei numa empresa que não me deixou com uma saúde mental ruim, né? Eu trabalhei por alguns anos aqui em Jundiaí com uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito, que me ensinou tudo que eu sou hoje. Só que eu fui para uma outra empresa por uma oportunidade que ele mesmo falou, viu, é melhor você ir para um outro lugar, para você crescer, para você aprender mais, né? Então, tranquilo, não saí brigada nem nada. Só que lá a minha saúde mental foi muito danificada, sabe? Eu comecei a ver um ambiente corporativo do qual eu não tinha essa experiência. E aí essa vontade de querer trabalhar... mudou. Acabou. Eu falei, não, se for para eu ir para outros lugares para viver desse jeito, eu não vou viver desse jeito, mas não. Quer dizer que você também aprendeu. Eu aprendi muito. Porque hoje a gente aprende o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Pra vida. Então... eu falei, não quero isso. A gente aprende o que fazer e o que não fazer, né? De fato. De fato, não tem como, né? E aí, depois disso, eu falei, não, eu vou empreender. Quando eu sair daqui, sei lá, talvez eu vou empreender. Pensei sim em empreender com construção civil. Por um tempo até tentei, mas aí não quis mais. Me aposentei disso. Mas perdeu hoje você tem uma recaída? Não, porque agora eu faço as minhas obras, entendeu? Tipo, eu quero, igual agora, a gente vai inaugurar uma loja. Hoje eu tava lá na obra, tipo, vendo o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver, então a gente vai fazer reforma. Eu faço as minhas reformas. Você contratar um engenheiro. Né? Entendeu? Então, assim, essa parte, eu me realizo nisso. E criativo. É muito bom. Mas eu não tenho vontade de voltar, entendeu? Essa parte não... Tá, e quando que foi o gatilho? Eu falei assim, poxa, tudo bem, eu tenho a origem empreendedora por causa da minha família, mas eu tava numa boa no CLT, né? Eu tava satisfeita. Tudo bem, teve o baque ali do ambiente tóxico que eu tava vivendo, mas quando que te deu o gatilho? Você, poxa, eu acho que não é para uma outra empresa que eu tenho que ir, eu acho que eu tenho que empreender. Quando que surgiu isso para você? Na verdade, não é que surgiu em mim, as necessidades acontecem, né? E a gente tem que entender. O mercado manda na gente, né? Ou a gente pula do precipício sozinho, ou a gente é empurrado por alguém. Eu acredito muito nisso, né? E eu ser empurrado por alguém, muitas vezes vem que você é demitido da empresa que tava. Pé na bunda, te levar pra frente. Exato. E eu tava torcendo pra isso acontecer. O dia que eu conversei com uma amiga minha e ela falou pra mim assim, cara, eu tô empreendendo, tô agora fazendo os projetos sozinha. Eu falei, mas por que aconteceu? Ela falou, eu saí do escritório e tal e tô fazendo sozinha. Eu falei, nossa, podia ser mandado embora, né? Tava pensando, podia ser, porque eu não tinha coragem. Porque eu comecei a fazer as palhas italianas em 2019, quando eu voltei de uma obra, eu me formei na faculdade. Qual faculdade você formou? No Chieta. Eu me formei no Chieta. Quando eu me formei, o meu chefe aqui de Jundiaí, ele me deu uma obra para eu fazer em Dourado, no interior de São Paulo. Então, era o meu sonho, né? Viajar. Era o meu sonho, sempre gostei disso. Então, ele me deu essa obra, então eu me formei na faculdade em 2017. Em dezembro, eu já estava lá fazendo a fundação da obra, em janeiro... Você teve aula com o Petrúcio, com o Paulo Rocha? Tem. Paulo Rocha, nossa, sabe que eu trabalhei na Macaferri, muitos anos eu trabalhei lá. Só que eu era do marketing, eu não sou engenheiro, né? Sim. Mas eu sou publicitário de formação e eu trabalhei lá 10 anos. Nossa, e eu falo que foi uma grande escola para mim. E o Petrúcio vem aqui até hoje. O Paulo Rocha também vinha. O Paulo Rocha entrou como estagiário. Eu era estagiário. Não, na época que o Paulo Rocha entrou, eu já não era mais estagiário, mas assim, tinha acabado de ser sido efetivado, né? E o Paulo Rocha é muito engraçado. Né? Muito. Então, se você estiver assistindo, Paulão, faz falta, cara. Ele tá lá no Maceió agora, se eu não me engano. Tá casado, 2 filhos. Sim. Depois da faculdade ele, né? Eu fiquei até amiga dele. Ele é muito engraçado, né? Ele é muito legal. E eu tenho vários amigos no Macaferri até hoje, sim. Que é da galera da faculdade que entrou lá, tá ainda lá. Tá lá ainda, né? Tá lá. E aí depois que eu me formei lá, fui pra essa obra em Dourado, voltei pra cá. Como eu sempre estudei e trabalhei, eu tinha vida, tipo, eu saía cedo de casa, voltava à noite. Eu sempre fiquei fora. Pra mim era normal. E quando eu voltei pra cá,
Depois dessa obra, eu fiquei 2018 fora, voltei pra cá no final de 2018. Eu me sentia uma vida meio pacata, sabe? Sabe esse negócio? Na verdade, eu não deixei ela ser pacata. Faltava um probleminha. Faltava um problema. Hoje eu tô nessa. Um BO pra resolver, né? Cara, eu acho que o empreendedor, o espírito empreendedor, ele quer um probleminha. A gente é movido por probleminhas, né? Não quer Tudo que fica monótono não perde a graça. Perde a graça, total. Você tem que arrumar uma dor de cabeça pra você resolver. E outra, eu quando eu estudava no colégio técnico, o meu professor de lá, ele falava assim, engenheiro nasceu para resolver problema. Se você não sabe resolver problema, você não vai ser engenheiro. Sabe? Então, tipo, isso ficou tanto na minha cabeça e eu pensava assim, cara, eu sou resolvedora de problema, eu preciso resolver problema. Então isso ficou em mim. E aí a gente não consegue ficar parado, né? Não. Mas é o conceito do empreendedor, né? Se você pegar assim, enquanto uns choram, uns vendem livro. Né? Então, você, um vez lenço. Vende lenço. Troquei, tudo bem, né? Mas você, Gui, pega uma referência do Chaves e põe aí quando ele erra os ditados. Vamos lá. Viu? Mas enfim, o empreendedor, o espírito empreendedor é exatamente isso. Sim. Onde as pessoas não estão, só veem um problema, o empreendedor vê a resolução daquele problema. Exatamente. E é isso que ele vende. Ele vende a solução. Né? Ou seja um produto, seja um serviço, qual seja qualquer coisa. Né? Uhum. Então, acho que isso daqui tem um espírito empreendedor. Quem é empreendedor não consegue não ver uma saída para aquele problema. Né? E mesmo que algo esteja acontecendo muito bem, tem uma rotina até confortável, mas isso incomoda. Incomoda muito. A rotina confortável incomoda. Caiu na rotina, você fica louco. Eu lembro, eu também, quando trabalhava no CLT, eu tinha vezes que não tinha desafio. Não, você não tem desafio. É aquilo, você tem aquela coisinha que você tem que fazer, aí você faz, tá bom, já fiz, e aí agora? Uhum. Né? Cadê o desafio? Não estou sendo desafiado. Aí você começa meio que se sentir morto por dentro, né? Exatamente. Porque você não vê possibilidade de crescimento, você vê que você está ali, sempre vai ser aquela mesma coisa. Os dias se repetem. Os dias se repetem, aí você, por mais que você ame fazer o que você está fazendo, aquilo está te matando por dentro aos poucos. Aí você fala, vou fazer alguma coisa vou plantar a minha sementinha, né? Exato. Que é você fazer do teu jeito, da sua forma, por mais que você erre muitas vezes, né? Que a gente no começo a gente erra, acerta, mas você colocou a tua sementinha. Diferente de você só tá ali já numa árvore que já cresceu, deu fruto, você pousou ali, né? No ninho ali, né? No negócio, funcionário, né? Como exatamente. CLT. Você não está criando a sua semente, porque ali é o propósito da gente, né? De você criar a tua semente, você está criando o seu negócio, do seu jeito, com a sua cara. Um dia que a gente vai morrer, né? Um dia todo mundo sabe que a gente vai morrer, né? Sim. É a única certeza que a gente tem na vida, mas você sabe que você deixou um legado. Exatamente. Aquilo é seu, é a tua obra, né? Que você deixou ali para que outras pessoas, né? Para que você continue vivendo, né? E aí como que foi essa questão da palha? Então, aí a palha italiana entrou nesse tempo. Nesse tempo que eu me achei sem fazer nada da vida, que na verdade eu nunca fiquei sem fazer nada, porque eu voltei pra cá, eu trabalhava, ia pra academia e fazia um monte de coisa. Neste tempo, eu comecei a estudar também. Mais coisa, né? Porque aí eu não consegui ficar sem estudar nada. E pra mim, foi na época que deu meio que um boom esses cursos digitais. Em 2019. Que eu não lembro antes disso ter tanto curso. E aí eu comecei a fazer um curso da Natália Arcuri, comecei a estudar muito o Primo Rico, comecei a estudar sobre finanças. E eu queria alguma coisa que mexesse com a minha cabeça, que a minha criatividade nunca morresse, né? E era isso que me motivava a procurar alguma coisa para fazer isso. E lendo, eu não lembro em qual livro que eu estava lendo, ou se eu assistisse alguma coisa, mas falava para fazer um artesanato. Que quando a gente faz um artesanato, independente do que seja, você precisa ser criativo e você está treinando a sua mente, né? E aí eu falei assim, legal, gostei. Eu vou fazer artesanato. E aí eu não sabia o que fazer. Eu podia fazer um origami. Podia fazer origami. Sabe? Só que assim, não pode ser coisa que demora muito, porque eu não tenho paciência. Não pode. Você se adaptou à sua realidade. Tem que ser coisa... Eu sou muito prática, sabe? Ótimo. Tem que ser coisa rápida, prática e pronto, sabe? Resolveu, acabou o problema. Pronto. Não pode ser um negócio que vai demorar muito, que não me vai me prender. E aí, nisso, como eu seguia muito Primo Rico, a família dele faz palha italiana. E eu vi, a mãe e o irmão dele faz, né, palha italiana. E eu vi isso, né, ele comentando uma vez. Nossa, que interessante, né? Nunca vi isso.
Comecei a pesquisar, comecei a entrar no Instagram, né? Que hoje a gente tudo precisa do Instagram pra ver se tem. É uma faculdade. Aí eu falei assim, não, pra ver se tinha em Jundiaí. Eu queria saber se existia esse nicho. Eu falei assim, cara, a empresa do primo da família dele é especializada nisso. Será que existe aqui em Jundiaí alguém que só faz isso? Aí eu comecei a pesquisar, vou olhar, não encontrei ninguém. Aí eu falei, bom, é uma oportunidade, já que não existe ninguém, vou eu. Porém, eu não tenho aptidão nenhuma, zero na cozinha. Zero. Até meu pai já teve uma lanchonete quando eu era criança. Eu tinha criança, eu falo assim, né? Tinha 14 anos de idade. E eu era chapeira, fazia os lanches, sério. Que legal. Eu já fiz de tudo. Se começar a falar de coisa que eu já fiz, gente. Que legal. Cada trabalho chapeira, que eu já fiz, já fui chapeira. Ficava na chapa atendendo os clientes, a gente tinha pastel também, então era lanche, quando era pastel. Tudo. E aí eu estudava de manhã, depois da escola eu ia e ficava até a noite. Então eu era funcionária do meu pai e da minha mãe, eu que ficava lá. Então, só isso que eu fazia, tipo, mas a minha mãe, ela sempre, tipo, fez de tudo assim pra gente, por exemplo, comida. Ela não ensinava a gente a fazer comida. Vamos dizer, uma coisa básica, fazer um arroz, eu não sabia fazer. Por quê? Porque ela não ensinava. E como eu saía cedo e voltava à noite, eu nem tinha tempo pra fazer. Beleza. E só quando eu fui morar sozinha que eu tive que passar uns perrengues, né? Que tinha que ficar... A gente descobre. A gente aprende, a vida ensina. Na verdade, eu falo pra todo mundo que, gente, todo mundo deveria morar sozinho pelo menos um ano da sua vida. Por quê? Pra gente descobrir que os milagres não acontecem. Nossa, é muito isso. A cama não se arruma sozinha, a roupa não dobra sozinha, a roupa não passa sozinha, a comida não tá pronta sozinha. Então, é esse senso de autonomia. De você falar assim, viu? E não só morar sozinho, mas todo mundo deveria empreender um dia. Empreender. Para saber como é que é. Porque normalmente quem nunca empreendeu, normalmente aponta o dedo pro empreendedor. Porque ele é rico, porque ele é não sei o quê, porque que ele me explora, e porque não sei o quê. Acho que todo mundo um dia deveria ter. Aliás, deveria ter essa ótica. Deveria pelo menos ter esse conhecimento, né? Como morar sozinho vai te ensinar muitas coisas. Você vai valorizar muito. Empreender vai te ensinar muitas coisas, porque a gente acaba descobrindo que o patrão não é aquele malvadão que você acha, que ele não é tão rico quanto você acha. É verdade. Né? E que tudo que ele colocou ali, você fala assim, pô, ele tá recuperando depois de sei lá quantos anos do investimento que ele conseguiu fazer, né? E entender que no começo é difícil, cara. Que essa autonomia que custa caro no começo. Custa caro, né? Que a gente não trabalha menos do que ele. Então, ele trabalha muito mais. Não, a gente trabalha mais e ganha menos. Muito mais. Muito mais. E quando ganha, né? Exatamente. Quando ganha, porque no começo é difícil, não ganha. É o que eu falo muito. Eu falo, gente, vocês ganham mais do que eu. Mas se for colocar na ponta do lápis, não, né? De fato ganho mais do que eu. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que hoje eu invisto mais na minha empresa do que eu ganho de verdade. Que graças a Deus eu tenho família que me apoia, que tá junto comigo, que entende. E os amigos também têm que entender as necessidades. Dá um suporte. Porque os meus colaboradores hoje ganham mais do que eu. Mas por quê? Porque eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei aonde eu quero chegar e eu estou investindo. Então eu já deixo bem claro para todos os colaboradores, inclusive agora em processo seletivo, eu falo para ela, viu, eu estou investindo em você porque eu sei que a gente vai chegar num lugar muito longe. E eu preciso de vocês junto comigo, porque eu sozinha não consigo chegar. E eu nem quero chegar sozinho, eu quero chegar com um monte de gente. A ideia é essa, né? Até mesmo porque sozinho a gente não chega mais longe. Não chega. É acompanhado. Sim. Sozinho a gente chega mais rápido. Mas isso é o lance do empreendedor também, né? Porque o empreendedor não é só o dinheiro, né? A motivação. Não falar que não é interessado no dinheiro seria hipocrisia. Sim. Logicamente a gente pensa. Mas a gente pensa no dinheiro como uma parte do resultado daquilo bem feito, né? Mas se você olhar, o empreendedor que movimenta a economia, quantas pessoas, né? Você pegar aqui, hoje final de semana tem 6 pessoas trabalhando aqui. São 6 famílias, são 6 pessoas que tiram sustento dali, que compram em outro lugar, que naquele lugar também tem alguém que está trabalhando, que também está girando a economia. O empreendedor gira a economia. Sem empreendedor, né? Isso que eu falo. No Brasil, a mentalidade do brasileiro é que o empreendedor é um malvadão. Porque as grandes indústrias, ok, mas
as grandes indústrias são quantas indústrias comparadas aos pequenos comércios. Exato. O pequeno comércio, ele contrata muito mais, ele emprega muito mais do que, sei lá, pega uma empresa grande, aí, fechou a Volkswagen, nossa, 5 mil postos de emprego foram perdidos, que absurdo. Concordo, é muita gente. Sim. Mas se você pegar só na cidade de Jundiaí, os pequenos comércios, emprega muito mais do que 50 mil. Emprega muito, entendeu? muito. Aí você pega uma indústria, sei lá, acho que 50 mil eu tô falando muito, né? Chutei muito, por exemplo, Jundiaí tem 420 mil habitantes. Mas em cidades vizinhas. Mas pega aqui a região, né? Os pequenos comércios que empregam muito, né? Então, só que esse cara que é o pequeno empreendedor, o cara passa pelas mesmas dificuldades, por muito mais dificuldade, porque ele não tem uma garantia de que ele vai vender. Não, ele não tem a garantia, mas ele tem que pagar. Tem que pagar. E ele faz um investimento muito mais na crença, muito mais nos valores. Naquela crença que ele vai dar certo, que ele tem fé, né? Então, assim, o empreendedor é guerreiro demais. É demais, é isso que você tá falando, no risco, né? E a gente gosta de viver risco, né? Então. Se a gente não viver risco também não tem graça, não tem né? graça. A vida sem frio na barriga não tem graça. Não tem. E é isso também me move, né? As coisas assim me movem. Mas só voltando e resumindo, a parte da palha italiana que eu entrei foi por causa disso, foi porque eu fui morar sozinha e tal, e quando eu voltei eu me senti uma vida pacata, né? E aí comecei a fazer a palha italiana em maio de 2019, que eu fiz a primeira vez. Por coincidência que a minha tia fez no Dia das Mães, e eu queria fazer, sabe quando você quer fazer e fica enrolando? Aí a minha tia pegou e fez. Ela não sabia disso, que eu tava pesquisando nada. Ela só fez e a gente foi almoçar na casa dela, tinha. Aí eu gostei, falei, tia, que legal, que bom que você fez, né, tal, que agora eu conheci o que é. E no mesmo mês é aniversário da minha mãe, no final de maio. E aí eu fiz no final de maio. E foi a minha família e os amigos pra comemorar o aniversário da minha mãe. E eu falei, gente, vocês querem, experimenta tal, que eu fiz, só que aí... todo mundo. Aí agora, só que aí eu já fui vendendo minha ideia. Falei, e depois disso eu já vou começar a fazer pra vender. Só que a Pagliadini nasceu pra atender eventos. Porque a minha ideia não era abandonar a engenharia civil. A minha ideia era ter duas fontes de renda. Exato. Então eu ia continuar normal, trabalhando minha vida, seguindo normal. E a Pagliadini ia seguir os eventos corporativos. Por quê? Porque eu me inspirava muito no meu ex-chefe. Que ele tem 2 empresas totalmente diferentes. Ele é engenheiro civil, tal, tem a empresa dele. Só que ele trabalha com uma outra coisa, nada a ver. Então eu sempre eu sempre me inspiro em pessoas assim que eu admiro. Então eu falei, cara, se ele faz isso, eu posso fazer também, né? Fazer uma coisa nada a ver com a outra, vai dar certo. Se ele faz, vai dar certo. Tem chance. Tem chance. Eu vou tentar, quem sabe. E aí em 2019 eu comecei, só que eu mudei de emprego, porque eu falei que eu fui para um emprego tóxico. Aí eu saí do emprego que eu trabalhei por alguns anos, eu acho que foram quase 5, não lembro, com esse mesmo chefe. E fui para esse em São Caetano. Aí eu saí de Jundiaí de novo. E aí começou a ficar um pouco mais difícil, né? Mas fazia pouco tempo que eu tinha acabado de começar. Porém, meu irmão vendia na empresa. Então vocês imaginam. Ele pegava encomenda de todo mundo, chegava no final de semana, eu fazia e ele levava na segunda-feira. E aí foi tendo os pedidos. Aí eu comecei a postar no Instagram, e a galera foi seguindo. Foi pequeno assim, mas foi indo. E aí com esse emprego que já estava me sugando, eu falei pro meu marido na época, que a gente ainda tava namorando, eu falava, amor, eu acho que eu não quero mais ficar trabalhando na empresa. Eu acho que a Pagliadini vai dar muito certo se eu focar na Pagliadini. E ele falava, vamos, a gente se aperta tudo, porque na época ainda eu ganhava até bem mais do que ele, né, como engenheira civil. Aí eu fiquei com medo, né? Ficava com medo, você fica com medo, porque você tem uma estabilidade ali, né? Só que aí, beleza, passou 2019, começou 2020, o ano da pandemia. Então, quando entrou a pandemia, já não estava muito feliz nesse emprego. E aí a gente teve um desentendimento, eu com esse antigo chefe, e aí ele acabou me desligando. Sim, só que ele me desligou num dia, 2 dias antes eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida. Então, na terça-feira eu descobri que tava grávida, na quinta-feira ele me desligou, na sexta-feira eu vim embora pro Jundiaí. Só que uma semana depois foi lockdown. Então, o que eu ia fazer? Nossa, que semaninha. Foi assim, E uma semana antes eu tinha feito o curso de Páscoa, porque eu falei, cara, já que eu
tô fazendo os doces, vou inventar de fazer ovo de Páscoa na Páscoa, só que eu vou fazer um curso, porque eu nunca fiz, né? Então eu fui fazer um curso lá em São Paulo mesmo pra aprender. E aí eu fiz tudo, comprei as coisas umas coisinhas pra Páscoa, investi e tudo fechou. Tudo fechou. Aí vocês lembram como que foi, né? Tudo fechado, só que assim, eu, grávida, fiquei com medo de continuar fazendo alguma coisa. Porque a gente não sabia. Ainda mais supermercado, mas no começo né? ainda foi aquela coisa louca, né? Todo mundo, nossa, não sei quem morreu tanto. Ai, meu Deus do céu. Nossa, os primeiros 2 meses, assim... terríveis. Eu parei de ver notícia, porque eu falei, se eu morrer, eu vou morrer. Não vou ficar, não vai ser bem, eu não vou ficar salvar, vivendo né? uma ansiedade que eu vou morrer também. Tá chegando meu dia. Se eu morrer, eu vou morrer. Beleza, esquece, desliguei a televisão, não fiquei mais vendo notícia. Melhor coisa. Porque, a principal, os 2 primeiros, 2 primeiros meses, né? Nossa, eu fiquei com ansiedade. Você fala, meu Deus do céu, você não sabe, né? Não sabe. O que tá acontecendo. É aquela sensação que você tá andando errado, né? Nossa, eu saí pra fora de casa. Uma pessoa colorelava em você já vinha com álcool. Então. Que doideira, cara, que foi aquilo, né? Foi horrível. Foi horrível. E aí... Mas não foi, assim, muito empresário que passou por aqui teve na pandemia um bom ponto de virada para crescer. Como que foi para você nesse início a pandemia? Então, o que aconteceu? Como eu estava grávida, o começo da gestação também a gente fica meio com ranço das coisas, pelo menos eu fiquei. Minha esposa, eu acabei de passar. Dá um ranço. Dá ranço de tudo. Eu sei. Então, eu fiquei com ranço de olhar pra panela e imaginar que a gente mexia aquilo pra fazer brigadeiro. Coisa que ela adorava, amava, não quis saber, né? Era um ranço. Então eu fiquei, foi março até junho mais ou menos, sem fazer nada. Também pelo fato de que eu não sabia se podia ir pro mercado, se não podia, né? Aquele monte de bafafá falando. E aí eu falei, mas eu não aguentava mais. Aí quando passou o ranço, que é os primeiros 3, 4 meses, a gente fica com esse ranço assim, depois a gente volta. Quando passou, eu falei, misericórdia, por que eu fiquei tanto tempo sem fazer nada? Aí começou a me dar aquela ansiedade. Aí eu comecei a fazer as coisas. Eu falei, não, vou voltar a fazer, vou voltar a mexer. Aí voltei, mas aos poucos, sabe? Só que assim, eu não tinha iFood, eu não tinha nada, porque eu só fazia por os amigos do meu irmão. E a minha intenção era fazer evento. Só que quem tava casando? Quem tava... Foi o pior setor, né? Pois é. Foi o pior setor afetado. Aí o que eu tive que fazer? Inventar alguma coisa. Aí eu tive que começar a inventar coisas pra fazer. Aí eu comecei a fazer também... Eu fiz um brownie, que era um brownie com... Era uma forma que chamava de brownie piscininha. Então eu enchia de recheio ali no meio e a galera comprava pra comer de fundir. E era bem no frio, então isso daí eu vendi um monte. Só que eu não tinha entrega, não tinha nada. Às vezes eu entregava, mas a maioria dos clientes ia lá buscar. E era lá na casa da minha mãe. Nessa época eu ainda morava com a minha mãe. Então, aí foi assim. Aí foi indo. Minha mãe também perdeu emprego, porque aí minha mãe foi mandada embora, mais ou menos nessa mesma época, junho, se eu não me engano. Por aí, ela foi mandada embora. Então aí ficou as duas em casa. E assim, quando eu estava lá em São Paulo, eu falava para uma amiga minha assim, Jaque, eu quero fazer a Palhadine dar certo, porque eu desejo que a minha mãe saia do CLT para ela trabalhar junto comigo, e aí eu faço a Palhadine dar certo, e aí eu fico na contenção. A minha mãe toca, eu continuo com as obras, a minha mãe toca, e pelo menos eu tiro e tento melhorar a vida da minha mãe. Porque eu não aguentava ficar... Minha mãe trabalhava como promotora de vendas no mercado, repondo iogurte. Cara, a minha mãe é forte, sabe? Só que eu não queria ficar vendo ela puxar um carrinho de 1 tonelada, sabe? Não sei, me deixava tão triste isso. Eu falava, eu vou mudar a vida dela. E eu falava isso pra Jaqueline, né? Que trabalhava comigo lá em São Caetano. E aí, quando a minha mãe perdeu o emprego, tudo, eu falei assim, cara, eu vou chamar minha... Mas eu nunca tinha contado isso pra minha mãe, né? Ela nem sabia. Eu vislumbrava o futuro dela sem ela saber. Aí, a minha mãe... Eu falei, mãe, por que a gente não... Você não vem trabalhar junto comigo? Só que eu ainda não tinha falado nada pra ela, eu só chamava ela. Aí a gente foi fazer no Dia dos Avós, que em 2020 foi muito bom. Dia dos Avós, Dia dos Pais, porque a galera tá tudo trancado. Então foi... Toda a data comemorativa... Foi um boom. Assim, então eu fiz uma cesta de Dia dos Avós, eu mesma entreguei, aí minha mãe me ajudou, a gente virou madrugada. Dia dos Pais também, foi... E ela na maior felicidade junto com você. Nós duas, E aí, eu não sabia nem, tipo assim, quanto eu pagava pra minha mãe, não sabia nada, sabe essa coisa assim? Vamos fazer.
vamos fazendo. E meu dinheiro da reserva foi acabando. E a barriga crescendo, o filho pra nascer, precisava comprar as coisas também, tudo aquela coisa, né, gente? E aí foi isso. Em 2020, aí meu filho nasceu, a gente fez um Natal, aí eu falei pra minha mãe, pra ela cuidar da Palladini, porque eu ia continuar trabalhando com engenharia civil, ainda não tinha desistido dessa ideia, né? Aí a gente fez o Natal, foi super legal. No outro ano que eu toquei obra com meu pai, um tempo, porque aí eu queria tanto ajudar meu pai quanto ajudar minha mãe, porque meu pai sempre foi um empreendedor, meu pai trabalha com pintura, né, residencial. Aí meu pai também super vestiu a camisa e falou, não, vamos, começamos a fazer umas obras, aí chegou um momento que eu tava com cuidar de obra, cuidar da Palladini, cuidar de um filho de 4 meses, aí eu falei, não tô conseguindo fazer mais nada, sabe? E a Palladini me deixava muito mais feliz. Me brilhava o olho. Sabe quando você fala assim, cara, eu vou fazer esse negócio dar certo? Eu preciso fazer. Uma vozinha lá dentro de você, né? Exato. Era um negócio que era muito louco, assim. Aí eu peguei e falei, pai, melhor a gente, né, desistir dessa ideia, deixa quieto. Congela. Deixa pra lá e eu vou focar aqui com a mãe e eu vou fazer a Palladini dar certo. Então, desde 2021. Então, eu falo que assim, que eu foquei, que eu falei que eu não ia fazer mais nada, que eu me dediquei 1000% na Palladini foi em 2021. Então, a partir de 2021 pra cá, foi quando a gente remodelou, entramos pra delivery, mudamos, inventamos outros tipos de produto, começamos a entender a necessidade do que o cliente estava querendo ali na hora, porque em 2021 também era um momento que ninguém estava fazendo festa. Sim, eu tinha casamento de algumas colegas que, tipo, que fechou comigo, logo quando eu comecei a inventar de fazer par, eu falei, você vai fazer meu casamento, tudo. Só o casamento delas foi adiado por 2 anos. Sim. A gente foi fazer casamento, teve cliente o ano passado, em janeiro do ano passado, tava entregando casamento. Você teve que se reinventar em cima da hora. Eu casei, meu casamento foi adiado umas 3 vezes, eu fui conseguir casar em setembro de 2021. Sério? Então, tá vendo? Porque não podia, aquela coisa dos 40% só de convidados. Não tinha condições. Não tinha. Então a galera tava todo mundo assim. E aí foi nisso que eu peguei, virei e falei, não, agora eu vou me dedicar e vou focar só na Palladini. Porque se você não foca, né, você não dá pra você se dividir em 3, né? É muita coisa, né? É muita Mas daí coisa. Uma hora que tem que escolher, né? Mas quando você focou, aí você se viu empreendedor. Sim. E aí quais foram os desafios? O que você sentiu na pele aí no papel de empreendedor? Puta, agora tem que fazer esse negócio girar. Cara, o desafio é porque assim, eu sou muito curiosa e tudo eu gosto de aprender antes de praticar. Um exemplo, tipo, se eu sei que você sabe alguma coisa, eu vou conversar com você antes pra eu não fazer tudo errado. Então, eu sempre tenho pessoas, sim, próximas. Tem que mais. Essa humildade também, né? Então... Você aceitar que você precisa... Não, o mundo das obras deixa a gente... Eu falo assim, eu era engenheira de obra, não engenheira de escritório. E a obra, ela ensina a gente que a gente precisa das outras pessoas. Por exemplo, quando você começa a obra, você não tem água. Então você tem que ter a cara de pau pra pedir pro vizinho emprestar água enquanto o DAI não vai lá ligar. Você tem que pedir pro vizinho a energia enquanto você não consegue, entende? Então você sabe que você precisa de outra pessoa. Sim. Então eu sempre tive isso comigo, que eu preciso de outras pessoas pra eu saber, pra me orientar, pra me dar um norte. Só que na confeitaria não tinha ninguém. Então, tipo assim, eu tinha todo mundo de obra. Quer buscar quem? Entende? E como eu sou muito técnica, né, dessa parte do técnico mesmo, então eu gosto de saber a fundo. Não adianta você me falar o porquê, só porquê. Não, você tem que me explicar o porquê e o porquê do porquê. Tem que fazer sentido. Tem que fazer, senão eu não consigo entender, sabe? Então eu não tinha quem buscar isso. Eu achava muito vago, sabe? E o que acontece? A concorrência não é nem concorrência. Sabe os concorrentes que não querem conversar com você? Então, se a pessoa sabia que eu fazia doce, a pessoa nem queria falar comigo. Sabe? Tipo, não tinha isso. Então, eu acho que isso é uma dificuldade no começo, quando você não conhece ninguém do ramo. Porque uma coisa é eu conversar com meu pai, que fazia obra. Mas ele não entende do mundo de doce. Porque hoje eu tô num mundo que ninguém da minha família que é o varejo. Na minha família eu tenho pintor, tenho quem trabalha com estrutura metálica, meu avô faz caixa de uva, o outro tem meu tio tem, que eu cresci, tem um sistema
Tem uma empresa de software. B2B. Então, assim, eu não tinha com quem perguntar. Então, a maior dificuldade pra mim foi essa. Até eu conseguir me enganchar. Quem você... Cara, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a comprar curso, comecei a Aí não ler. foi ninguém próximo, você foi buscar Não. Mas esse eu mercado. fiquei curioso também que você falou assim, porque você gosta de uma coisa rápida. E a palha italiana é rápida pra fazer? Não. Ou não? A palha italiana é rápida pra fazer, só que ela não termina, não começa hoje, termina hoje. A palha italiana, ela começa processo, É um hoje, processo. ela tem que descansar, no outro dia só que ela vai ficar pronta. Mas ela não é rápida de fazer, mas ela é prática. Entende? Então ela não tem muitos acabamentos, sabe? Tipo, igual um bolo, você tem que assar o bolo, depois tem que fazer recheio, tem que pegar o chantilly, tem que montar, entendeu? Não, ela é prática. Então E ela você não tem é rápida. vários recheios hoje? Como A gente tem vários sabores, Como a gente que tem funciona? uns 14 sabores. Só tem palha, você só trabalha com palha italiana? Só com palhas Só palha italianas. Tanto palha italiana da forma tradicional, que as pessoas conhecem, que é o brigadeiro misturado com a bolacha. Então tem esse e tem vários sabores desse brigadeiro com vários tipos de bolacha diferente. Mas eu só pra te cortar, eu Sim. acho que as pessoas ainda não conhecem palha italiana. Não, muitas pessoas não conhecem. Então palha italiana. agora é o Agora momento. é o momento. O que é, eu sei, porque eu Bruna já comi. Perandini revela. Eu já comi e eu adoro palha italiana. Ai, que bom. Uma bem, eu não comi a sua, quero comer. Mas assim, eu já comi palha italiana e é maravilhoso. É um doce assim. E as pessoas não conhecem. Então é o momento. O que é uma palha italiana? Explica pra mim. É com você, Bruna Perandini. Gente, palha italiana, ela é o brigadeiro misturado com a bolacha. O nome é italiano, tem origem italiana, né? Mas ele não é um doce da Itália. É um doce brasileiro, né? Inspirado num doce italiano que se chama salame de chocolate. Só que na Itália não se usa leite condensado. Leite condensado é um insumo que a gente usa aqui no Brasil. E o brasileiro, né? Sempre a gente Transformador. inventa as coisas. O brasileiro é transformador. Eu adoro. E O brasileiro põe Adoro salsicha no sushi. Pois é. Sushi. O brasileiro é terrível. Sushi. É. Mas e aí? coloca que manja cream cheese em palha tudo, né? italiana? Tudo. O brasileiro é uma beleza. Então, como foi inspirado, né, esse doce ele é o quê? Ele vai bastante chocolate e vai castanhas, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem o brigadeiro e pra não colocar as castanhas ou pra ficar mais barato, não se sabe ao certo Como mesmo. chegou nessa... Como que é a história pra da origem. compor esse produto. Isso. Mas aí a gente foi e misturou a bolacha. Então, fez o brigadeiro, misturou com a bolacha, forma lá os cubinhos, empana no açúcar e aí formou a palha italiana. Maravilhoso. Tradicionalmente de brigadeiro de chocolate, com bolacha de maisena. Uns dizem bolacha de maisena, outros dizem bolacha Maria, né? Mas eu acredito mais que seja bolacha de maisena. E aí foi o que difundiu a palha italiana. E hoje vocês têm, além do brigadeiro, vocês têm quantos sabores? 14? Em torno de uns 14 sabores Brigadeiro de palha branco, italiana. o que mais? Brigadeiro de ninho, morango, pistache, doce de leite, milho verde, tem de churros. Nossa, até esqueci. Café, que é um sabor que a galera ama. Tem dark. E aí entra as coisas da criatividade que eu gosto. Por exemplo, eu tenho uma palha que é inspirada no chocolate Kinder Bueno. Então, uma palha italiana, massa feita com avelã. E o Kinder Bueno, ele tem aquele crocante. Preferido. E aquele líquido lá dentro, né? Aquele Que é a Nutella. creminho, né? Dentro tem eu gosto do white. Do white eu também, eu gosto Nossa, mais do white, pra ser delícia. sincera. Só que aí eu gosto de estudar como ele é feito. Sim. Então, pra levar Porque o mais pra parecido. você tem que fazer sentido. Pra mim tem que fazer sentido. Por quê? Exatamente. Então aí eu tenho uma que ela lembra, né, inspirada no chocolate. Ela tem até o waffle, e entre o waffle tem Nutella e é banhado no chocolate. Justamente pra você morder, ter o crocante, ter o macio, ter a camadinha de chocolate. Então a gente tem essas palhas. E também fizemos as tortas de palha italiana. Que aí foi um dos produtos que, tipo, quando a galera vê, é o que mais enche os olhos, assim, né? Que são as fatias de torta de palha italiana. Que diferente da palha, o brigadeiro é intercalado com a bolacha. Então o brigadeiro é um ponto um pouquinho mais cremoso, né? Digamos assim. E intercalado com as bolachas. E aí é tem gelado. as embalagenzinhas, vocês vendem embalagens únicas ou essa torta ela é grande? Como que... Nós vendemos, né, como a gente tem um delivery, pronta entrega na loja, então a gente tem as fatias, tanto fatia inteira quanto fatia baby,
Porque aí eu via necessidade que às vezes o cliente não conhecia, às vezes ele que comprar provar, uma né? grande, aí às vezes ele comprar um sabor só, ele compra 2, pra ele experimentar um de cada. Mas também tem inteiras pra quando você tem algum evento, alguma confraternização, um aniversário. A gente também faz E a pra marca de comemoração. vocês é uma graça, né? Foi muito bonitinha a marca de vocês, fizeram um Obrigada. marketing bem legal. E aí tem a embalagem, porque, Sim. olha, gente, eu vou falar, a gente tá morrendo de vontade de comer palha italiana. Eu ia reclamar, Mas- eu achei que ia ser mas muito desagradável. A gente até entendeu o porquê, né? Porque você tá para inaugurar uma loja no shopping agora, né? Isso. E aí a gente entendeu, porque ela veio na correria aqui para participar do programa. Na e ela verdade, chegou e ela gente- falou, eu não acredito que eu esqueci de trazer a palha. Pois é. Na verdade, gente, assim, ó, eu e o Luiz, quando a gente vai gravar, a gente faz o checklist de quem são os convidados. E toda vez que vem um convidado de alimentação, a gente fica na expectativa de que teremos Será que eu vou comer hoje? comes e bebes. Né? Teremos comes e bebes, então a gente vai ali se deliciar. A gente Não vai... vamos nem almocei, gente. Nem almocei, esperando uma palha italiana hoje. Mas a gente 10 horas entende. da noite. Mas a gente entende que é um bom motivo, então, inclusive, conta pra gente, né? Não, mas é só pra eu terminar, né, que eu tava brincando, mas é pra falar pra você colocar uma foto, mandar uma foto dos produtos pra gente Mando. colocar. Sim. Porque aí, como não tá aqui pra ilustrar, Sim. aí você manda uma foto legal pra gente, porque aí o Gui, na edição, Coloca. coloca pra você mostrar os produtos que tem, a embalagem, Sim, né? sim. Pode deixar. Fechou? E aí, então, como que foi a evolução de... Temos o negócio, tá começando a dar certo, já tá no delivery, mas agora tem a loja. Cara, foi muito louco. Como eu aprendi com meu pai, a gente gosta de meter o louco. E aí, vida de empreendedor é meter o louco. meteu o louco, mas Né, é as verdade. pessoas brincam, quando eu falo isso, né, nas gravações, as coisas, eu falo, gente, é verdade, a gente Mete o mete o louco e pronto, É. acabou. Mete o louco que vai dar certo. Meu pai, ele é muito pra frente, sabe? Ele fala É. assim, mete o louco, vai dar certo. Vai dar certo, não olha pra trás, só vai. Vai na fé, Vai. mete o louco. Mete o louco e vai. Porque meu pai foi assim, né? Ele abandonou também o CLT dele pra empreender, né? Todo mundo achava que E ele deu era certo. louco. E deu E certo, deu. tá aí na vida É. dele, doido até hoje. E então, assim, a gente tava na casa da minha mãe. Aí eu transformei a casa da minha mãe na empresa. Cozinha. Fui transformando, fui tirando as coisas, fui organizando. Mãe, tem mais um espacinho? Pois é, aí eu saí, aí foi chegando assim, tava chegando Páscoa. E aí eu sabia que ia apertar o negócio, que a gente já tinha feito uma Páscoa e tava chegando outro no ano passado. Aí eu falei, cara, eu preciso sair daqui logo. Eu apertei meu marido pra terminar logo a reforma da minha casa, que eu falei, amor, antes da Páscoa a gente já tem que sair daqui, porque o quarto que é nosso vai virar da minha mãe, e o quarto da minha mãe vai virar a produção da Páscoa. Eu preciso colocar um ar-condicionado lá, porque vai estar calor, Exatamente. então a gente precisa ficar tudo fechado lá, porque vai estar a Páscoa. Acelerei ele terminou. Um mês, foi em março, acho, a Páscoa ano passado. Então, tipo, em fevereiro a gente mudou, já fiz toda a reforma e a gente foi pra dentro do quarto da minha mãe, que foi virando. Só que aí foi crescendo e eu sempre fiz consultoria, né? Igual eu falei, eu sempre tenho gente perto de mim. Então Sim. eu tinha consultora e a gente sempre acompanhando, vendo, colocando meta. Ela foi me ensinando também outras visões, né? Porque uma coisa é você trabalhar a CLT e uma coisa é você ter o seu próprio negócio. Não adianta você achar que você é empreendedor, que você sabe fazer tudo. Assim como não adianta você achar que você virou mãe, que você sabe ser mãe. Não é, você tem que estudar, você tem que se aprimorar nisso. Então eu sempre tive gente que foi ali, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, vamos pensar melhor. E aí foi chegando um momento que foi crescendo das pessoas irem lá na casa da minha mãe achar que a gente era uma loja. Então a galera batia lá e pra ser atendido. Aí, tipo, não tinha. Aí a noiva lá, e a casa da minha mãe é nos fundos, né? Então tem a garagem. Aí eu tenho uma cachorra lá na casa da minha mãe que fica na garagem. A recepcionista, Não, mas todo mundo amava. Os clientes que vão até hoje na loja, que iam lá na casa da minha mãe, sente falta da Pandora. Pandora era um amor, porque ela brinca com todo mundo. É uma Border Collie e ela é super carinhosa. Ela adora. E aí começou assim... Os clientes iam lá, eu ia falar com a noiva, eu falava com a noiva, tipo, na garagem. Porque ou ela entrava, tava dentro da casa da minha mãe, sabe? Uma coisa assim. Então... Começou a fazer uma necessidade, né? Você Começou. começou a sentir fazer falta. Só que, como a gente vive por provocações, eu tava numa outra mentoria de branding, e aí a minha mentora falou assim, Bruna, eu acho que vocês deviam ter um lugar de vocês. Porque a Palhadini tá tendo visibilidade, tudo, por que você não tem? Aí eu falei assim, porque eu não queria que a gente fosse conhecido, eu queria que a gente crescesse no delivery, eu não queria que, sei lá, eu queria que as pessoas quisessem comprar Era independente de... Não era uma justificativa.
Aí ela falou assim, eu acho que você tá com medo. Aí eu falei assim, será? Será? Que eu tô com medo? E nisso, só que aí ela falou isso pra mim, no outro dia eu já tava procurando um monte de lugar pra alugar. Comecei a pesquisar lugares. E aí, nesses lugares que eu pesquisei, e isso foi em setembro, mais ou menos, né, do ano passado. Nesses lugares que eu pesquisei, eu tinha um local em mente, né? Quando eu levei meu filho pra cortar o cabelo, ali no Vianello, eu vi essa rua, atrás do Mercadão, e eu falei, cara, seria legal a gente vir pra cá. Eu nunca tinha virado, porque como eu ficava muito viajando, eu não passava ali no Vianello, não dava. Eu falei, eu acho que seria legal a gente ir pra lá. E eu sempre estudando de onde vinham meus clientes. Eu olhava lá no iFood e vi o endereço. Eu ia anotando o endereço deles, pra saber, tipo, de onde eles vêm. Será que se eu for pra um outro lugar não vai ficar mais em conta o frete pra eles? Será que eu não vou conseguir atrair mais clientes? E aí nisso eu falei com uma colega minha corretora e ela achou um lugar e me mandou. Só que no que ela mandou, ela falou, Bru, tem essa casa no valor que você tá mais ou menos pesquisando, porque eu não podia pagar muito, né? Então tinha que ser... Você sai da sua casa pra um lugar, não dá pra você ir pra um lugar. Tem reforma ainda, né? E eu queria um lugar que fosse menos reformas possível. Mais pronto. Mais pronto, porque você pega um salãozão, você tem que ficar fazendo drywall, isso, aquilo, e ainda mais com alimentação, né? Aí eu falei, cara, Pri, não quero... Ela mandou até uns, aí eu falei, Pri, não quero esses. Aí ela falou, eu acho que essa aqui se enquadra mais ou menos o que você quer. E nisso, ela não me mandou o endereço, eu fiquei curiosa pra caramba pra saber. E aí, quando ela mandou, eu não aguentava de curiosidade, eu falei, Pri, me manda o nome da rua. Quando ela me mandou a rua, eu coloquei no Maps, na hora que eu cliquei lá e vi a rua, gente, me arrepiou dos pés à cabeça. Eu falei, cara, não acredito. É o lugar que há um ano atrás, quando eu levei meu filho pra cortar o cabelo, eu falei que eu queria estar. Não tem como eu perder. Sério? Juro. Que doideira. Juro. Não, eu sentei assim na cadeira e fiquei assim. Aí eu liguei pra uma amiga minha e falei assim, cara, você não acredita nisso? Não é possível. Não, é muito louco. Porque não é exatamente... Eu não escolhi a casa, mas eu escolhi a rua. E foi nessa rua que ela... E eu não tinha passado pra ela nada. Eu só falei que eu queria na área central. Nossa, eu fiquei assim... Vamos agora lá ver a casa. Eu nem tinha certeza que eu ia mudar. Eu só tava pesquisando. Porque eu sou muito de ficar pesquisando as coisas antes. Sim. E aí eu fui com a minha mãe e tal. Minha mãe gostou. Ela falou, vamos vir. Vamos vir. Mete e louco. vamos embora, mete o louco, vamos embora. Mete o louco. Metemos mete louco. Marcha, mete louco. E já era. A gente pegou em outubro. A minha pretensão era pesquisar para mudar em janeiro. Se em janeiro... Por quê? Porque aí eu tinha Natal para juntar um dinheiro e mudar em janeiro. Se não desse em janeiro, eu ainda tinha Páscoa. Mas o imóvel não espera. Só que... Não espera, né? Exato. E aí como... E aquilo, gente, movimento gera movimento e as coisas vão dar Vai certo. fazendo, mete o louco. E aí a gente foi embora. E aí, hoje a produção é lá. Hoje a produção e a loja... Tem uma loja lá também. Tem. Funciona uma loja lá. Tem. Eu ia fazer... Deixa eu lembrar se eu ia fazer. Eu não ia fazer. Só que eu vejo que as pessoas, elas querem ir na loja, né? Hoje eu já vejo até necessidade de ser maior. Mas... No espaço eu não me comporto. É um showroom, na verdade. Isso, porque você trabalha com casamento, trabalha com eventos, né? Trabalho com eventos, também. Só que lá... Além da loja que você vai abrir agora no shopping. Exatamente. Só que aí lá a galera vai mesmo pra ver, porque como é novo, é um negócio que ninguém sabe como que é, curiosidade, então a galera vai lá e acaba escolhendo. Então aí hoje atende delivery e atende... Mas eu acho que para o seu segmento, assim, se a gente pegar aqui a nossa conversa, o Luiz acho que tocou bem num ponto que assim, muitas pessoas ouviu falar da palha italiana, mas não sabem o que é a palha italiana. Sim. Eu acho que para você faltava mesmo ter um showroom, um ponto físico. Eu falei assim, deixa eu ir lá ver. Acho que faltava, né? Realmente faltava, né? Mas aí agora, nesse curto espaço de tempo, já surgiu uma outra oportunidade de você ter um outro ponto. É isso. Que é dessa curiosidade. Foi simplesmente dessa curiosidade, gente. Eu não tava nem programada, nem imaginava. Assim, igual eu falei. Não tava no script, porém, o ano passado, eu falei assim, quando eu abri a loja lá, foi muito legal, tudo, aquela emoção, aquela coisa. No ano passado eu já falei assim, o ano que vem eu vou abrir outra loja. Mas, você sabe como que é a vida? Jogou pro universo. E você sabe como que é? Essa correria, essas coisas, a gente até acaba esquecendo das coisas que a gente programou. Por quê? Porque cada dia é um novo desafio. É a comanda do dia. Então aí foi.
o shopping, na verdade, foi uma outra oportunidade de curiosidade que eu tive. De outra provocação, na verdade. De um colega meu, gerente de um restaurante aqui de Jundiaí. Ele pegou e falou... A gente estava indo para um evento em São Paulo. Ele falou, viu, eu acho que você tinha que abrir um negócio no shopping. Você tem muito... O seu negócio tem muito cara de um quiosque de shopping. Tem mesmo. Combina. Você devia fazer isso. Aí pronto. Me gerou provocação. Eu já sempre tenho amigos, eu já imaginei fazer isso, mas sabe quando não... Tipo, putz, verdade? Porque eu enxergo... Depois que a gente se muda, a gente começa a enxergar um potencial diferente. A gente começa a enxergar o nosso negócio diferente. Quando a gente sai de dentro de casa, né? Começa a ter mais desafios. Expande tudo, né? Expande tudo. E a gente muda nosso mindset, a gente começa a entender que a gente não é só mais um fazedor de doce. Né? Quando você tem essa visão tipo, de ser um empresário, de se tornar, além de um empreendedor, um empresário, as coisas vão mudando na sua cabeça. Exato. Então aí eu vi isso, eu falei, cara, vou ver quanto custa. Né? Não custa nada eu saber quanto é o valor, então vou lá. Fui lá, conversei e tal, me passaram todos os valores. A ideia era saber quanto custava para colocar um carrinho. Pra potencializar minha marca. Eu falei, se eu tiver um carrinho lá, tal, já ajuda. Só que eu comecei a ver custos, essas coisas, e o carrinho também era um investimento que, pra faturar, eu não ia conseguir faturar tanto. Porque o carrinho é o limite dele. Esse tamanho aí. Então, o que eu poderia faturar era o que ia caber aqui, né? Diferente de um quiosque. Aí tá, né? Quanto custa pra fazer isso, né, gente? Aí você fica, quanto custa? Aí meu amigo foi comigo, começou a fazer conta. Falou, você precisa pegar tanto. Aí eu falei, gente, nunca passou pela minha cabeça na vida, tipo assim, ir num banco, sabe? Tipo, isso não é uma coisa... Eu não teria roupa pra isso. Né, sabe? Aí eu fiquei, gente, não imagino. Só que, vamos lá, né? Comecei a sondar quanto que custava, se eu conseguia, se eu não conseguia. E tem uma outra questão. Para você estar dentro do shopping, você tem que ser aceito dentro do shopping. Sim. Então, você tem que ter um projeto, né? Não tinha projeto. A Mônica do shopping, né? Maravilhosa ela, inclusive. Ela falou assim, Bruna, passa a sua ideia, escreve, apresente sua empresa e eu vou levar essa ideia para eles. E vamos ver, né? O que eles vão falar. Eu escrevi um Word, coloquei fotos, tal. Ela apresentou. Aí eu estava numa consultoria, que eu fechei uma consultoria com outro rapaz, uma consultoria pra gente... sobre crescimento e tal. Tava nessa consultoria, de repente ela me liga, justo na hora que eu tava assim com ele, ela ligou. Então, eles falaram que quer você aqui dentro. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Tipo, não tem como eu ser aceita no negócio e falar assim, não, agora eu não vou. É vergonhoso também pra mim, né? Aí eu falei, caramba, eu tava com o Matheus ainda, né? Agora ele é meu consultor mesmo. Eu falei, Matheus, você não acredita, ela acabou de me ligar, falou que eles aceitaram, agora eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Vira, mete o louco. Vou ter que meter o louco de novo. Aí eu peguei e fui Aí eu fui atrás das coisas, eu falei, gente, a gente foi aceito no shopping. Eu falei, mãe, você tem ideia que o shopping falou que é a gente lá dentro, tipo assim, foi aprovado? Tipo, a gente não tem um projeto. Eles nem sabem quem somos nós. Eles só compraram a nossa ideia. A ideia que eu escrevi no papel, eu entreguei pra eles. Mas eles compraram também o quanto vocês são diferentes. Exato. Isso Exato. Falta. O shopping é um lugar de... Não tem, né? Diversidade, né? Quanto mais diverso, melhor. Melhor pra eles, você apresenta um projeto que não tem mais ninguém ali... Exato. Só que aí tem outra questão. A gente pegou, foi aceito, beleza. Era o carrinho. Né? Foi aceito, assim, a proposta do carrinho. Por quê? Não tinha ponto de quiosque no Max Shop. Com pia, essas coisas. Não tinha. E aí, nisso, eu indo lá no Max, falei, Mônica, eu tô aqui, você quer... A gente pode conversar, você me mostrar os pontos? Ela falou assim, Bruna, eu não consigo te atender hoje. Volta amanhã. Eu tava lá fazendo os negócios. Volta amanhã, umas 11 horas, que a gente... bate um papo. Eu mostro pra você, conto como foi a reunião, tudo. Gente, voltei na quinta-feira lá, a Mônica falou assim, você não acredita. Abriu uma oportunidade. Se eu te contar, você não acredita. Se eu te contar... Ela falou, Bruna, ontem eu não tinha ponto. Não tinha mais ponto aqui, Bruna. Hoje eu tenho. A mulher ontem não fechou o contrato lá com a franquia, rescindiu o contrato, foi embora. Muito louco.
Ela meteu o louco dela. Ela pegou e partiu. Meteu marcha. Meteu marcha, ligou lá pros caminhões de mudança e aí ela me levou no lugar e falou, tá vendo esse ponto aqui? Tá vazio. Ontem, a hora que você veio conversar comigo, 1h da tarde, eu não tinha. Só que ontem, às 4 e pouco da tarde, foi a hora que ela teve que rescindir o contrato e cancelar tudo com a franquia. Mas aí os valores mudaram. Aí os valores mudaram. Aí foi a hora que a gente teve que ficar fazendo mais conta. Só que foi no momento em que a gente começou a ver que fazer um carrinho ou fazer um quiosque, por mais que, óbvio, ia ser muito mais caro, só que a potencial que eu consigo ter é muito maior. E já que eu ia ter que investir, meter o louco de todo jeito, ter a ajuda da minha família de todo jeito. É uma dor só. Vai embora. E todo mundo apoiando. Aí eu falei, vambora. Tudo conspirando, né? Cara, tudo conspirando. Pra abrir a loja na rua que você queria. Aí você vai no shopping, você queria um ponto, não tinha. Aí no outro dia tinha. Mas sabe o que eu acho legal da história da Bruna? É que assim, eu acho que o que acontece com a Bruna acontece com tantas outras pessoas. É só de ser provocada. Né? Quantas outras pessoas não são provocadas no dia a dia e falam assim, viu, mas você tem potencial, por que você não faz? Ó, o teu produto é bom, por que você não investe? Olha, você está no lugar errado, por que você não muda? Quantas outras pessoas recebem a mesma provocação que a Bruna recebeu, só que ao invés de pegar como desafio e eu vou fazer, deixa eu ver se é possível, a pessoa vai ser... Morre no medo, né? Medo não pode ser paralisador. Medo, Não é pra mim, não nasci pra isso, eu não vou dar conta. Infelizmente tem muito disso mesmo. Então assim, a Bruna... Pegou a oportunidade. A personalidade da Bruna, ela é movida a desafio e se falar eu duvido, ela não duvide de mim. É nesse nível. Eu sempre brinco, eu falo assim, eu não entro no jogo pra perder. Então, não duvide de mim. Não duvide. Agora, quantas outras pessoas com o mesmo potencial são cutucadas, são desafiadas, só que recuam ao invés de atacar. Exato. E qual é a previsão A previsão para contar pro pessoal aí? 2 semanas, dia 5 de agosto, a gente já está. Pessoal, você que está assistindo esse episódio dia 5 de agosto, nessa primeira semana de setembro, Maxi Shopping, segundo piso. Segundo piso. Para vocês entenderem qual é o nosso cenário. Nós estamos agora gravando esse episódio no final de julho. Dia 24. Inclusive, quase que a Bruna não vem, porque ela está pensando em tudo no que está acontecendo aí na nova loja. E nesse mês de agosto vai ter a inauguração da Palhadinho, só que esse episódio é de setembro, então vá lá. Sim, já estaremos funcionando. Né? A plenos vapores. A todos os vapores, bombando muito. E tem mais algum projeto em vista? Eu sei que isso deve estar te consumindo, né? Esse projeto da loja no shopping, mas tem algum outro projeto? O que você pensa para a marca para o futuro? A marca para o futuro? A gente pensa em expandir para o Brasil inteiro. Boa, legal. Porque quando eu vi, por isso que eu falei que tinha que ser um negócio prático, rápido, porque eu queria que isso fosse de fácil replicação. Então você pensa em franquia? Sim. Eu penso em expandir isso. A gente vai estudar muito bem esse quiosque. Esse é um modelo de negócio, entender como que funciona, ver todos os desafios, dificuldades, inclusive o projeto, né? O projeto é novo. Para nós é novo. Hoje mesmo eu estava lá definindo vidraçaria e aí eu vi coisa lá na vidraçaria Aí eu falei com o vidraceiro, mas se eu quiser mudar depois, dá pra mudar? Ele falou, dá, a gente consegue melhorar. Eu falei, então beleza. Por quê? Porque é o meu primeiro projeto. A hora que a gente estiver usando, você vai sentir a necessidade de colocar uma prateleira ou tirar uma prateleira, né? Então agora vai ser esse estudo, que a gente tem o nosso contrato, né? Agora começam com 6 meses o contrato, para depois se tornar um contrato perpétuo, assim, né? E... Então, é nesses 6... Na verdade, eu tenho um amigo meu que trabalha comigo, ele se chama Rafael, que, muito do que eu consegui organizar hoje é por causa do Rafa. Ele é meu braço direito, esquerdo, tudo. E ele gosta de fazer todas as coisas muito corretas, muito certinho, sabe? Toda aquela parte... Porque a gente é bagunçado, né? Não sei vocês, mas eu sou... Porque a gente quer fazer tudo, então resolvendo aquilo, tá. A gente precisa de alguém mais centradão. Precisa. Eu preciso do Rafael. O empreendedor, ele é o emoção e precisa de um cara de razão. Né? Precisa. Então, o Rafael, ele é a parte racional, assim, do negócio que pega e faz números, enxerga tudo, tal. Então, aí agora a gente vai ficar ainda mais afinco, analisando todos os dados, principalmente nesses primeiros 6 meses, para
futuramente a gente conseguir franquear o negócio e replicar, crescer. escalar. Exato, e escalar. Boa. Bruna, não parece, mas a gente tá para 1 hora de papo. Nossa. 59 minutos e 27 segundos. Que legal, que bacana. E eu falo pra caramba. Não, nós falamos. Nós falamos todos, né? E assim, a gente, nessa reta final, a gente sempre pede pro empresário que, poxa, igual a gente que já viveu isso, deve ter tantas outras pessoas que estão com aquela ideia na cabeça, aquele sonho, aquela vontade, de repente tá numa profissão, tá num ambiente tóxico, né? Então, quantas pessoas podem estar te olhando agora e falar assim, puta, eu tô passando por isso. Para essa pessoa que está desejando empreender, por que empreender é bom? Por que você aconselha uma pessoa a buscar esse sonho? Cara, pra mim empreender é bom porque eu acredito que é a melhor forma de eu conseguir realizar os meus sonhos e remudar a realidade da minha família. Então, pra mim, é isso que me move em empreender, que é mudar a realidade de todos da minha família. Eu quero dar um melhor conforto para todos eles. E como eu gosto de desenvolver e transformar a vida de pessoas, também é uma forma de eu conseguir deixar uma semente no mundo. Tipo, com a cultura da minha empresa, com os meus valores e conseguir passar isso para as outras pessoas. Porque a gente lida com diversos tipos de pessoas, né? E muitas vezes não. Quando a gente trabalha num lugar, a gente fica mais tempo no lugar do que com a nossa própria família. Então eu vejo como uma oportunidade também de conseguir mudar a vida dos meus colaboradores. Então não só transformar a minha vida, eu quero transformar a vida dos outros. E isso eu falo de verdade, tipo, com todo o meu coração, o meu sentimento, que é o que eu desejo, é transformar a vida de todo mundo que passa por mim. Que legal. Luiz, ótimo, estamos chegando ao final de mais um episódio. Bruna, muito obrigada. Prazer conhecer. Igualmente. Obrigado mesmo. Muito Obrigada legal a vocês. História. Luiz, obrigado mais um episódio. Agradeço você pela presença. E muito pessoal, obrigada. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar as histórias, a trajetória, os perrengues, mas tudo que fez uma ideia sair do papel e chegar até a parte do sucesso. Valeu, até a próxima. Valeu.